Em tarde marcada por protestos, o Vasco não se manifesta e o torcedor continua na dúvida. Tem dinheiro? Não tem dinheiro? O que é que falta? Vamos falar sobre isso. Vamos trazer também informações sobre a entrevista coletiva que o Paulo Brax deve fazer durante a semana. E olha, será que é só o Paulo Brax que precisa falar? Muito mais também, óbvio, sobre futebol a partir de agora no nosso Comenta Léo Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo. Agora, aqui é lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. É sempre um prazer imenso ter você junto com a gente, porque hoje o dia foi marcado por protestos, né? Só que a gente não teve nenhuma posição oficial do Vasco e isso me deixa muito chateado. Eu acho que o torcedor vascaíno ele precisa sim de uma resposta. A gente sabe que virou empresa, mas o torcedor precisa de respostas. Nesse mar de informações de não vai pagar porque não vai comprar jogadores, não vai trazer jogadores mais caros porque não tem dinheiro. O Vasco precisa de um aporte. O Vasco está devendo Andrei. O advogado vai botar ele na justiça agora. Já notificou o Vasco. O Vasco está devendo a compra de Pumita, está devendo a compra de Capasso. O Vasco não pagou fulano de tal, está devendo parcelas do Léo Jardim. Só que nesse momento o torcedor vascaíno não sabe de nada. O torcedor vascaíno ele está por fora do que está acontecendo. E aí é uma das grandes reclamações que eu tenho da SAF. Falei isso no início do ano, quando demorou para formar um time, para contratar um técnico, que era o seguinte: o Vasco precisa se comunicar. O que a gente reclamava tanto da associação, principalmente com o Jorge Salgado, era isso, a falta de comunicação. E continua tendo isso. O Luiz Melo, ele falou uma vez só. A gente teve diversas entrevistas que às vezes não eram para ter, como a entrevista do próprio Abel, que só serviu para fazer fumaça e agora o torcedor está cobrando. Não vamos sofrer mais. O torcedor está vendo o Vasco na zona de rebaixamento, mas a gente precisava de uma palavra firme do CEO, que precisa aparecer. O Luiz Melo ele precisa sim aparecer. E do Marcelino, que é o cara do financeiro. Mas é uma empresa. Não, eles têm que aparecer. Porque o torcedor deu voto de confiança quando ele foi às urnas e autorizou a venda da SAF. Aceitou a proposta da 77. Ele precisa saber o que está acontecendo. Se falta dinheiro, se é questão de fluxo de caixa, porque não adianta só eu falar, Flávio Dias falar, seja Detetives Vascaíno falar, seja lá quem for, da Informação Pedrosa, Fábio Azevedo, Wellington Campos. O torcedor quer ouvir da voz do CEO. O torcedor quer saber do financeiro. O torcedor quer saber do Josh. Então, do Arsene Egas. O torcedor quer que eles falem, que eles se comuniquem. Enquanto tiver esse vazio de ideias, a gente vai na informação que passam pra gente, que fulano de tal tem, que um agente tem, o Vasco não se comunica. Se o Vasco não se comunicar, o caldeirão que já está começando a ferver, vai ferver ainda mais contra a SAF. Então acho que nesse momento o mais importante era que o Luiz Melo aparecesse, que o Marcelino aparecesse e explicasse ao torcedor o que é que está acontecendo. Nem que seja de forma bem simplória, mas explique para o torcedor ficar sabendo o que é que está acontecendo. Porque senão vai gerar essa dúvida, vai gerar fuzuê desnecessário. E aí, meu irmão, quem vai pagar a conta é a SAF. E é como eu digo, Luiz Melo, como CEO, como uma pessoa que, querendo ou não, já tem a marca de flamenguista, como dizem por aí, ele também precisa aparecer. Não só o Paulo Brax. Como o Pedrosa falou agora há pouco, né, na entrevista dele, na live dele, e o Paulo Brax pretende fazer uma coletiva. Eu soube também de pessoas próximas que há essa ideia, ainda não está confirmado qual dia, do Paulo Brax falar sobre a janela, do Paulo Brax falar sobre investimentos, sobre o momento do futebol. Mas nesse momento a gente também quer saber das finanças. O futebol a gente já está vendo que tem algumas dificuldades, que o elenco ainda falta algumas coisas.
mas a gente precisa saber como é que está o financeiro, até onde vai a parte financeira. Então, nesse momento, não só o Paulo Brax tem que falar, mas o CEO tem que dar a cara. Inclusive, deveria sim conversar com os torcedores que estavam lá, explicar a situação. Ah, Léo, mas eles foram lá e sabiam. Não, o torcedor foi lá para buscar informações. O torcedor apoiou. Agora ele quer cobrar. Não é porque fomos a favor da SAF que a gente pode deixar tudo como tá. Deixa tudo como tá. Não é igual a música do Thiaguinho. Então, falta essa comunicação e para mim é uma das cobranças que eu já tenho há muito tempo, desde lá no início, que é essa questão. Falando sobre time, o time está treinando no CT, alguns jogadores inclusive tiveram essa cobrança lá dos torcedores e o Barbieri estudando muito o que mudar, né? Capasso provavelmente deve entrar no time no lugar do Robson. A remota chance do Paulo Henrique, mas eu acho bem difícil que o Paulo Henrique entre como titular. E o ataque aí tá aberto, né? Vai de Alex Teixeira, vai de Juan Cruz, vai de Aguinaldo. Essa é a grande dúvida do meio para frente aí. Mas amanhã o Vasco vai observar o Fortaleza, daqui a pouco, né? Porque a gente já tá chegando às 11 da noite, à meia-noite. E vai observar aí como esse Fortaleza vai jogar. Eu acho que o Vojvoda, pelo que ele tem feito na Sul-Americana, né, ele tem muito utilizado um time na Sul-Americana, outro time no Campeonato Brasileiro, deve ir contra o time. Mas a gente já vai conseguir saber mais ou menos como esse time do Vojvoda joga amanhã às 19 horas no Castelão. Então é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Quero muito seu comentário aqui. Até a próxima. Deus abençoe. E valeu.